E agora eu vou conversar com ele, que eu tenho a maior alegria, né, de trazê-lo aqui no nosso programa, que é Igor Baima. Tem 41 anos, ele é casado, pai de uma menina, é dirigente do PSOL, sindicalista e presidente do Sindiscose, Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional. É militante da corrente de resistência do PSOL e é administrador de redes de computadores. Recifense, olha só, de Recife. Também morou em Maceió por vários anos e reside em Aracaju há 12 anos. Igor Baima, muito boa tarde. Falei certo? Destrinchei o seu currículo todo? Destrinchou sim. Boa tarde. É isso mesmo. Estamos aqui em Aracaju já há 12 anos. Quem vem para essa cidade tão bonita, né, como é Aracaju... Não quer mais sair, né? Não quer mais sair, né? Mas falou certinho. Boa tarde, Pedro Hollenberg. Boa tarde a toda a sua audiência. Boa tarde. Obrigado, Igor Baima, por você ter aceito o meu convite. Para mim é uma honra, uma felicidade enorme. E a gente vamos conversar sobre esse Brasil depois do 7 de setembro. Quais são os aspectos positivos e negativos, na sua visão, que o senhor está enxergando? Você que é sindicalista, militante há um bom tempo, nos conta aí. Então, mais uma vez, né, agradecer o convite aqui à rádio, esse espaço importante, né? A rádio fica dentro aqui da Farolândia, do Augusto Franco, um bairro populoso, tão importante para toda a população aracajuana, um bairro que eu moro, inclusive, né? Coisa boa. Desde quando cheguei aqui para morar em Aracaju, sempre me apaixonei pelo bairro, né? E sempre morei aqui. Mas entrando diretamente no assunto, sobre o que aconteceu nesse... Só o que se fala, né? Desde o 7 de setembro, a movimentação que se construiu ao redor dele. Mas eu acho que, em tudo que a gente viu nesse dia, eu acho que a gente deveria se preocupar. Eu acho que o Brasil, as pessoas que querem o bem, que defendem a democracia, que defendem os direitos humanos, deveriam estar preocupadas, né? E aí seria importante a gente contextualizar um pouco, né? E como é que a gente chega nesse 7 de setembro, né? Porque o Brasil, ele vem, e uma coisa que é inegável de se falar, que é a questão da pandemia, né? Estamos aí com quase 600 mil mortos no Brasil. Aqui em Sergipe foram mais de 6 mil óbitos, 6 mil pessoas morreram do ano passado para cá. Não é pouco, né? Uma pandemia que fechou o comércio, fechou tudo, né? Com um presidente negacionista, e isso levou naturalmente ao desemprego, e as pessoas foram para suas casas sem ter o que dar para suas famílias, né? E o presidente pouco fez, né? Pouco fez. A gente teve um auxílio emergencial que foi dado no ano passado, depois de muita luta, porque o presidente a princípio era contra, né? Estava propondo um auxílio, na verdade, de R$300, e depois, com a pressão do Congresso, aumentou para 600. Vimos com um clima de negacionismo, problema da compra das vacinas, né? Então, para as vacinas chegarem aqui, foi muito difícil. Começou a se vacinar em dezembro, mas aqui em Sergipe, acho que começou mais ou menos no finalzinho de janeiro a vacinação. E o resultado foi que, por essa quantidade enorme de mortes, desempregados, né? E uma crise política e social, a fome voltou ao nosso país, né? Então a gente chegou numa situação muito difícil, né? E isso resultou claramente pela incompetência do governo. As pesquisas estão aí para mostrar, né, um isolamento político dele, né? E todas as pesquisas mostram hoje que o presidente ele não tem a popularidade mais que tinha, né? Então a popularidade dele diminuiu, né? E eu digo que a gente tem que se preocupar, porque qual foi a resposta dele, né? Tem uma frase que a gente fala muito, que normalmente quando a gente erra, qualquer coisa que a gente faz na escola, quando a gente vê que ou errou alguma coisa, a gente pede desculpa, a gente vai lá, né? Vai conversar. O Bolsonaro, ele faz uma coisa que se chama de recuo para frente, né? Ele dobra a aposta, né? Então ele começou a construir um discurso contra as liberdades democráticas, né? O discurso dele contra as minorias, né? Que os setores oprimidos, como negros, mulheres, LGBT, isso ele sempre manteve, né? Bate na tecla o tempo todo. Sempre, isso nunca foi novidade, né? Mas agora ele também incorpora um discurso contra as urnas eletrônicas, né? Contra o STF, que não vai respeitar a legislação, né? E eu acho que, na minha opinião, nesse 7 de setembro, ele deu a demonstração de força, apesar de tudo isso, né?
E é por isso que eu acho que a gente deveria estar preocupado, né? Houveram atos importantes, né, que foram em Brasília, Rio de Janeiro e Distrito Federal, né, que conseguiu mobilizar uma parte importante desse setor que é ultra-reacionário, que está contra as eleições, setor ligado ao agronegócio, né, e eu acho que a gente deveria estar bem preocupado com o que aconteceu, né? O interessante, Baima, é o seguinte, nós temos o hábito, nós estamos preocupados e muito. O lado de lá, eles não estão preocupados nem um pouco. É como se dissesse, ferre-se, eu estou no poder, quem manda sou eu. Né? Então não tem essa veracidade de eu estar preocupado. Entendeu? Não. Eles, né? Manifestações estão aí, querendo tirá-lo do poder, mas não está nem aí. Né? Ele não tem uma medida urgente para ser solucionada. Né? Uhum. Você não vê ele falando como é que ele vai resolver o problema do desemprego, da fome. Você não vê ele falando isso. Né? O discurso dele justamente é só para dizer que ou a vitória, como ele disse, ou vai preso ou vai morto. Então ele não fala de como é que vai resolver os problemas práticos do país. Porque o que interessa para o povo agora é saber como é que eu vou, né, alimentar minha família no final do dia, como é que eu vou pagar uma conta de energia, que subiu muito, né? É curioso porque é um discurso que se fala muito que a minha bandeira jamais será vermelha, mas a bandeira vermelha da energia elétrica não sai nunca essa, né? E não apresentou uma solução para isso ainda. Né? Agora, você falou do lado de lá, né? E o lado de cá, como é que tá? Como é que tá o lado de lá de cá das organizações, dos trabalhadores, né? Sou dirigente do PSOL, né? Aqui a gente compõe também a campanha do Fórum Bolsonaro, que é a campanha composta por todas as centrais sindicais, diversos sindicatos, todos os partidos da oposição, a Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo. Então, a gente achou que era importante demonstrar que essa maioria que dá opinião pública contra o governo, contra esse estado de coisas, ela precisa se manifestar nas ruas também. E junto com a Igreja Católica, né, que constrói historicamente o Grito dos Excluídos, né, uma campanha super importante, né, de apoio, de ajuda, de solidariedade às famílias, né, que estão precisando, e nesse ano mais do que nunca a gente construiu, a concentração foi lá na paróquia São José e Santa Teresa de Calcutá, lá no bairro Santa Maria, né, junto com outras religiões também de matriz africana que compareceram, né, junto com o CONAL, né. Então fizemos um ato muito importante, junto com ocupações, então foi um ato muito bonito, né. Arrecadamos vários alimentos, vários mantimentos que foram distribuídos para a comunidade, né. E nós construímos esses atos aqui em Sergipe. Hoje está tendo ato, inclusive em Lagarto, em Estância, salvo engano, e em todo o Brasil, né? Levamos milhares de pessoas também, porque a gente acha que esse é um momento também que a gente não pode simplesmente ficar olhando, né? E infelizmente, uma parte da esquerda ainda, ela ainda ficou, eu acho que de certa forma, acostumada com as eleições, né? E a gente fica pensando assim, tem muita gente, inclusive, fala isso, que não vai dar em nada, é só retórica, vamos esperar, ano que vem a gente tira ele, né? Ano que vem tudo isso vai passar, e o presidente, ele já deu demonstrações que não vai aceitar o resultado, né? Por isso que quando eu digo que a gente deveria se preocupar, é que a gente não pode simplesmente esperar que é uma chuva, isso vai passar, em 2022 está tudo bem, nós vamos tirar ele. E aí o chamado que eu quero vir aqui conversar com você, conversar com toda a audiência, conversar com o povo de Aracaju, que a gente precisa se mobilizar hoje, né? Não dá para a gente esperar chegar no ano que vem, porque hoje, apesar dele ser uma minoria, né, mas ele é uma minoria barulhenta, militante, né? E essa minoria militante com o Estado, com o aparato estatal no poder, né, chefe das Forças Armadas, ele pode fazer um estrago grande, né? Então acho que a gente precisa se mobilizar hoje, né? Se mobilizar com todos aqueles que hoje estão contra o governo, né? Seja eles, inclusive, setores da direita, né? O PSDB, que essa semana disse que já estava a favor do impeachment. Acho que a gente precisa procurar esses setores e propor uma unidade de ação com um único ponto:
fora Bolsonaro. Né? Todas as outras coisas a gente mantém separado, mas fora o Bolsonaro é uma coisa que a gente precisa se unificar para poder evitar que o pior aconteça no ano que vem. Né? A gente não pode simplesmente achar que ano que vem vai dar tudo certo, porque a gente pode estar dando chance para um grande perigo, né? Que é a perda, né, das liberdades democráticas que a gente tem hoje. Né? Liberdade de se organizar, de sair, quem quiser. Né? Inclusive, até aproveitando, agora está correndo um PL, um projeto de lei na Câmara de Vereadores de Aracaju. Né? A nossa vereadora Linda Brasil tem dado uma batalha contra esse PL, que é um PL da liberdade religiosa, né? Que na verdade é um PL que dá autorização para que discursos de ódio aconteçam. Né? E isso é muito perigoso. Né? Então a gente está fazendo uma mobilização grande, né? E a gente não pode deixar com que esse tipo de situação chegue novamente para a gente. Né? Fechamento de partidos, fechamento de rádios, né? Fechamento de jornais. Né? Então é muito importante que a gente comece essa mobilização hoje, porque senão 2022 não vai ter nada disso. É um caso sério, um caso preocupante. E eu fico imaginando, Baima, às vezes existe essa divisão, direita e esquerda. Se não existisse a direita, como é que o nosso país estaria só com a esquerda? Né? A gente fica se preocupando, né? Porque a direita está aí, né? Na defensória, militando, né? E como é que seria? Seria um caos se não existisse a direita para lutar pelos direitos, né? Sim. Essa questão de esquerda e direita não é bem uma questão de vontade, né? É uma coisa que existe porque a gente vive numa sociedade que é desigual. Desigual. Né? Temos pessoas que... Eu, por exemplo, eu sou um assalariado, um trabalhador, como tantos outros. Eu preciso vender a minha força de trabalho, né, para poder sobreviver. Assim como existe também as pessoas que vendem, né, os postos de trabalho, digamos assim, né? E eles têm interesses conflituosos, né? Então, existe essa dualidade que sempre existe, não é culpa de ninguém, mas eu acho que a esquerda ela precisa se organizar, ela precisa deixar as diferenças de lado e precisa sentar para conversar, né? Porque existe diferenças também entre a esquerda para a gente poder construir uma saída, né, para o nosso país, né? Nosso país que é rico, bonito, né? Que tem um povo bom, maravilhoso, mas que a gente precisa construir uma sociedade que de fato responda às nossas necessidades, né, básicas, que a gente só quer trabalhar, a gente quer chegar num posto de saúde e ser atendido, a gente quer chegar para um filho nosso no final de semana, poder sair com ele, poder dar um presente. Ter uma educação de qualidade. Ter uma educação de qualidade é fundamental. Né? Uma das propostas desse governo, né, inclusive, é acabar com os recursos para a educação. Né? E é uma coisa que a gente não pode aceitar. E uma educação de qualidade, uma saúde boa, digna, são situações básicas que estão previstas na lei que todo cidadão deveria ter. E nem isso tem. Exatamente, são direitos constitucionais. Constitucionais, exatamente. E o único direito que, na verdade, querem fazer cumprir é o direito de propriedade. Mas quando se fala do direito de propriedade, quando é para um trabalhador que não tem casa hoje, Aracaju está cheio de ocupações hoje por teto, porque as pessoas não têm onde morar. Ou paga aluguel ou compra comida. O que essa pessoa vai fazer? Né? Ocupações que você fala são aquelas invasões, né? Isso. Certo, entendi. Isso, ocupações sem teto. Né? Então a gente tem, aqui no Santa Maria tem algumas, tem uma agora que é a ocupação Marielle Franco, na zona de expansão. Tem também aqui na Zona Norte. Então é um quadro de crise social enorme, que é isso que a gente gostaria que fosse possível que o governo Bolsonaro tratasse. Infelizmente, ele tem tido um discurso autoritário, né, e que não resolve os problemas do Brasil, e é contra esse discurso que a gente precisa se mobilizar para a gente poder criar uma sociedade melhor para os nossos filhos. Né? Byron, o que vai acontecer daqui para frente? O que vocês vão fazer? Como é que vai ficar? Quais são os próximos passos, os desafios dessa oposição? Uhum. Olha, muitos têm se perguntado. Amanhã vai ter um ato, né? Inclusive um ato que vai acontecer em todo o Brasil, que se tem notícia, né? Chamado pelo MBL. Vocês vão para esse ato? A gente não vai para esse ato, né? Esse é um ato que foi construído sozinho pelo MBL. A gente acha que é importante que todo mundo se unifique, sim, mas que seja uma coisa discutida entre todos que estão hoje no campo da oposição.
Então não é possível que a gente vá para esse ato amanhã, eu acho que é errado ir, né? O MBL foi um setor que construiu toda essa situação que está aí hoje, né? Mantém inclusive algumas práticas do bolsonarismo, apesar de ter rompido com esse governo. Mas esse ato de amanhã a gente não pode participar porque a gente sequer foi chamado para discutir a construção dele. Mas a gente sentou, as centrais sindicais e as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, estamos dando um indicativo de no dia 2 de outubro fazer um grande ato nacional, né? E eu acho que é importante nesse dia 2 de outubro que todos que são oposição deixem um pouco, né, as suas diferenças do lado para centrar no Fórum Bolsonaro, que a gente possa construir uma grande mobilização que possa dar abertura política para construir o impeachment, né? Que são mais de 100 pedidos de impeachment hoje que estão engavetados. É muito pedido. Muito pedido. É um caso absurdo. Pedidos reais, né? Porque o impeachment que houve alguns anos atrás, em 2016, da ex-presidente Dilma Rousseff, foi uma manobra jurídico-parlamentar que hoje a gente pode ter mais claramente com o passar do tempo, que foi de fato um grande golpe, né? E que só serviu, na verdade, para retirar direitos, né? A gente teve a reforma trabalhista, reforma da Previdência, né? Todos com o discurso de que é para gerar emprego, e a situação que a gente tem aí hoje não tem emprego para ninguém, né? Corte das verbas para saúde, educação durante 20 anos, você imagina, né? A saúde sem investimento durante 20 anos, né? Assistência social, então tudo isso foi cortado. Agora, nessas reformas todas tem uma coisa que se manteve, né? Fora disso, da economia, né? Que o pagamento dos juros dos bancos, né? Da dívida externa, interna, então tudo isso está mantido. Então, muita coisa se fala sobre qual é o problema do Brasil, a corrupção. Eu acho que a corrupção é um problema muito sério, né? Muito sério. E eu acho que a gente deve tratar ele de frente, centralmente. Mas o problema do Brasil também é um problema de prioridade, né? Governar para quem? A gente precisa governar para quem de fato precisa, que são o povo pobre e os trabalhadores do país. Bacana. 2022 vem aí, Baema, e a luta, toda essa militância é para que o presidente Jair Messias Bolsonaro não fique no poder, já que está um estrago total. Sim, essa é a nossa luta. A gente não dá para esperar 2022, né? Acho que a gente precisa lutar pelo impeachment hoje, por isso que é importante fazer todo esse movimento. Por todos aqueles, independente da cor da sua bandeira, que estejam a favor da saída do Bolsonaro, é preciso fazer isso antes, né? Antes de pensar, inclusive, em eleições, né? Inclusive até porque a gente nem sabe como é que vai ser ano que vem. O Congresso, mais uma vez, como todos os anos, vai mudar de novo as regras, então sequer a gente sabe de como é que vai ser as regras do ano que vem, se mantém as atuais, se vai mudar. Então é um cenário muito preocupante ainda, e o chamado que eu faço a todos, né, inclusive que acompanhem as redes sociais, né, dos sindicatos, procure os seus sindicatos, os dirigentes sindicais, né, e procure de fato entender o que é que está passando por isso hoje e qual a importância da gente se mobilizar agora para que a gente possa, em 2023, de fato, ter uma pessoa que tenha sido eleita, né, de acordo com a vontade popular do povo. Bacana. Baema, eu quero te agradecer de coração. Queria passar a tarde toda conversando com você, mas o nosso tempo é curto, entendeu? O nosso tempo é curto, mas obrigado mesmo você ter vindo aqui conversar, esclarecer diversos pontos importantíssimos, por sinal. A gente não pode só olhar, tem que olhar... só olhar para tudo, entendeu? O que está à nossa volta, as dificuldades pelas quais estamos passando e tentar minimizar ou anular mesmo, de fato, essas dificuldades, entendeu? É verdade. E enquanto tivermos voz, enquanto tivermos forças, a gente vai estar aqui militando, gastando a sola do nosso sapato, sim, para ir às ruas e dizer, não pode ser desse jeito, não pode ser assim. Eu que agradeço, Pedro, esse espaço, né, tão importante que são os meios de comunicação, que está aí sempre servindo ao povo, à população. Essa rádio especial aqui é o povo aracajuano, e estou à disposição sempre que precisar, venho aqui conversar com você, que a gente possa conversar com essa audiência maravilhosa, né? Estou sabendo dos convidados que estão aí, que vai ter aí depois a mim, vou ficar ligado, sintonizado na rádio, né? Gente muito legal, muito bacana. E estamos juntos. Coisa boa. E quem quiser entrar em contato, tirar mais dúvidas, saber do movimento, das manifestações que vai estar ocorrendo, pode entrar no seu Instagram, conversar, como é?
Isso, olha, Fala Baima, né? Instagram, todas as redes sociais a gente tem um contato lá. No Instagram tem um Linktree, se você quiser lá pegar meu contato de WhatsApp, também tá lá, fala diretamente comigo. É isso aí, então conversamos agora com Igor Baima, ele que é dirigente do PSOL, sindicalista, militante, presidente da Sindicose. É isso aí. Gente, ó, muito obrigado. Vamos pro intervalinho comercial. Daqui a pouquinho tem ele, viu? Henrique Menezes, ator, produtor cultural, comunicador que já se encontra aqui no nosso estúdio também. Vamos pro intervalinho, volto já já, viu? Falou, gente. Obrigado aí por acompanhar. Logo mais aí a gente conversa. Volto já lá, meu povo. E um abraço aqui, ó, do meu Pedro Hollenberg. Manda um abraço aqui pra mim, pro meu povo. Gente, coisa boa.